Acho que pode ir até o final do capítulo. Talvez a gente pode ir até o 20, né? Até acabar o gás. Finalizar aí o capítulo, né? E aí, segundo você for comentando aí você sabe até onde a gente consegue ir. Então, boa noite a todos. Vamos continuar aqui nossa leitura de 2 Coríntios, o capítulo 5. Hoje a gente inicia a partir desse 11. E aí diz assim: assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que na vossa consciência sejamos também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura ou criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Até aqui. O capítulo 5, de 2 Coríntios, nós vimos ele explicar sobre a fragilidade do nosso corpo, de como nós que habitamos nessa tenda agora, nesse tabernáculo, nessa barraca, receberemos ou temos já de Deus um edifício, uma casa no céu. E depois que ele fala de todas as vantagens, né, de nós sabemos que ao deixarmos esse corpo, vamos habitar com o Senhor, porque enquanto nós estivermos no corpo, nós estamos ausentes da presença do Senhor no céu. E Paulo, então, vai falar um pouco do tribunal de Cristo, que é das recompensas que nós teremos, e por isso que ele fala que muito desejamos também ser agradáveis ao Senhor, quer presentes, quer ausentes. Então, essa é a atitude de um cristão sempre, de agradar o Senhor, e pensando, claro, que também isso será recompensado no dia em que nos encontrarmos com o Senhor, no tribunal de Cristo. E aí, no versículo 11, ele fala uma frase aqui que, na realidade, tem um pouco de defesa do seu apostolado, ou da sua idoneidade em lidar com as coisas do Senhor. 2 Coríntios 5:11, assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Eu encontrei aqui
uma paráfrase dessa passagem, escrita por um autor. Ele diz assim: assim que, sabendo o temor do Senhor, nós tentamos persuadir os homens quanto à integridade e sinceridade como ministros de Cristo. Nossa integridade e nossa sinceridade como ministros de Cristo. Mas, quer nós sejamos bem-sucedidos ou não em persuadir os homens, nós somos bem conhecidos de Deus. Bem conhecidos de Deus, somos manifestos a Deus. E esperamos que isso irá ser também o caso na consciência de vocês, irmãos de Corinto. Então, na realidade, ele aparentemente ele tenta defender aquele seu ministério, mas logo em seguida ele já ele faz uma correção para deixar claro que não é isso que ele está buscando, não está buscando se defender, não é? Mas apenas apresentar aquilo que realmente era um fato. No versículo 12 ele fala: porque não nos recomendamos outra vez a nós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que gloriam na aparência e não no coração. Então, muitos deveriam talvez colocar em dúvida o ministério de Paulo e dos outros apóstolos, e isso acabava deixando os coríntios, os irmãos, sem uma defesa. Mas ele quer pelo menos dar um embasamento para eles, deixando claro que ali, nos apóstolos, eles encontravam pessoas sinceras e, sabendo o temor que se deve ao Senhor, buscavam persuadir os homens à fé. Não os coríntios, mas os homens, de uma maneira geral, na obra que eles faziam, no ministério da palavra que eles faziam. E para deixar muito claro que isso não seria, claro, não acabaria sendo de valor para aqueles que olham para as aparências e não para o coração. Ele fala no versículo 12, né? Para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. A gente lembra aquela passagem lá de 1 Samuel, quando Davi, quando Samuel vai escolher quem será o rei de Israel, e o pai de Davi manda primeiro os mais fortes, os mais altos dos filhos, né, os mais maior evidência. E 1 Samuel 16:7 diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então aqui estava esse Paulo, que foi um apóstolo enviado pelo Senhor, e já estava sendo, de certa forma, rejeitado pelos irmãos de Corinto, que era um homem com uma aparência desagradável, né? Ele tinha aquela enfermidade, provavelmente enfermidade nos olhos, que ele chamava de espinho na carne. E algumas passagens nos ajudam a ponderar que aquilo poderia ser um problema nos seus olhos, porque tem um lugar que ele fala: vejam com que grandes letras os escrevi. E ele também coloca essa questão para outra assembleia, né, quando ele escreve que eles não ficaram mal impressionados com a aparência dele, mas receberam ele como alguém vindo do Senhor. Eu não me lembro onde que tem essa passagem, mas eu não lembro exatamente as palavras. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. É, poxa, eu queria lembrar essa passagem.
fazer uma busca aqui. Não tô conseguindo. Oi? É, o versículo que fala, que ele escreve com letras, acho que grandes, é Gálatas 6, versículo 11. Isso, em Gálatas 6:11, ele vai dizer: vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Agora tem um outro, que ele diz que eles não ficaram com nojo ou puxa, com a aparência de Paulo, não rejeitaram ele. É uma das cartas, Gálatas 4:14. Gálatas 4:14. Isso, exatamente. E não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Então, deixando claro que a aparência não tem importância alguma na questão de quem está na obra do Senhor. E nós vamos ver nesse capítulo aqui, vai aparecer um pouco mais adiante algo semelhante, a gente vai chegar lá. Mas então ele deixa claro aqui, e como lembrando então aquele exemplo de Davi, ou de Samuel, quando foi para escolher Davi, que o Senhor não vê o Senhor como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor vê o coração, olha para o coração. E ele fala depois no versículo 13, porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Então, isso é uma prova de que Paulo estava 100% dedicado ao Senhor e aos irmãos. Se enlouquecemos é para Deus, ou seja, ele estava pouco ligando se as pessoas pudessem achar que ele estava ficando louco, né? Porque com tanto conhecimento, com tantas revelações, realmente ele caminhava nesse mundo já com meio pé na glória, né? Com um pé aqui, um pé no barco, outro pé na terra, pronto para embarcar para a presença do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, se conservamos o juízo, no versículo 13, é para vós. Então, a dedicação toda dele era para com os irmãos também. Então, no versículo 14, ele vai dizer: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. Esse é o gás de todo cristão, o amor de Cristo. Ele faz as coisas não por interesse, não por própria vontade, mas ele faz as coisas movido pelo amor de Cristo. Pelo amor de Cristo. No versículo 14, eu estou lendo, né? Isso a gente aprende lá em numa das cartas de João. E 1 João, capítulo 4, diz assim: no versículo 16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco,
para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Isso é o que movimenta, isso é o que move o cristão em qualquer esforço que ele faça de servir o Senhor. Ele nos amou primeiro. Então, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Isso aqui é importante também entender, que ele está falando da situação do ser humano em geral, não é? Quando Adão pecou, todos pecaram. Então teria que ter alguém que morresse por todos. E assim todos morrem. Todos morreram, né? Em Cristo todos morreram, ou seja, não significa que exatamente que todos serão salvos, né? Mas assim como Adão representou a humanidade ao pecar, Cristo representou a humanidade ao morrer. Ele foi um representante da humanidade caída. Então, lá em Romanos, eu acho que fala alguma coisa sobre isso, em Romanos capítulo 5, diz assim, no versículo 17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Porque assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, isso aqui deixa muito claro que não há obra humana que possa salvar alguém. É pela obediência de um só, não pela minha obediência, nem pela obediência de qualquer ser humano, que pode haver justificação, pela obediência de um. Porque assim como nós não tivemos participação no pecado de Adão, no sentido de que não éramos, nem existíamos, né? Nós não estávamos lá debaixo daquela árvore, comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus não foi injusto na maneira como ele consertou as coisas. Porque se ele exigisse dos homens que todos eles fizessem justiças, aí seria injustiça de Deus. Mas Deus não foi injusto. O pecado entrou por um homem, Deus providenciou que o pecado saísse por um homem. Então, se pela ofensa de um só, Adão, a morte reinou, né? Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Se por uma ofensa, só uma ofensa, veio juízo sobre todos, para condenação, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Pela desobediência de um, muitos foram feitos pecadores, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Olha que coisa maravilhosa isso, né? Que Deus não espera de nós um reparo. Ele providenciou o reparo. Ele providenciou o reparo a respeito do pecado, para que nós agora tivéssemos, por graça, acesso a essa obra feita por Deus para nossa justificação. Ele fala disso também lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 21, ele diz assim, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo.
Então, aqui está falando do valor absoluto da obra, né? Não está falando aqui da responsabilidade individual, que cada um tem de aceitar ou não essa obra, mas do valor absoluto. A obra está pronta, ela cabe em todos, né? Cristo morreu por todos. Cristo morreu por todos. Nem todos serão salvos, a gente sabe disso, mas ele morreu sim por todos. E aí o apóstolo vai então dar esse argumento, né, que não tem como alguém discordar disso. Né? E ele morreu por todos, em 2 Coríntios 5,15, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quem são os que vivem? Os que vivem agora são os que creram em Jesus, que receberam vida. Isso não são todos os seres humanos, não são todos os que vivem. Né? Então, aqueles que vivem, porque foram vivificados e receberam vida pela fé em Cristo, não podem mais viver para si mesmos, ou não deveriam viver para si mesmos, né? Mas deveriam viver para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse é o motivo do cristão. As pessoas ficam falando assim, hoje uma pessoa me escreveu e falou assim, mas então é muito fácil, né? Por que Deus teria dado tantas instruções nos evangelhos e tal, de como a gente deve andar, de como a gente deve fazer, de como a gente deve viver? Olha, essas instruções não são para perdidos, elas são para os salvos, elas são para aqueles que foram adquiridos para a família de Deus, e agora que estão na família de Deus, eles devem perguntar assim, bom, agora que eu moro nessa casa aqui, né, nessa casa de Deus, fui adotado nessa família, como é a maneira de proceder desta família para eu não desonrar meu pai agora, que me adotou? Então, esse é o lugar que as boas obras têm na vida do cristão. Não para ser justificado, não para ser salvo, mas para agora andar de acordo com a salvação que ele já recebeu, com a adoção de filhos que ele já tem agora. Isso que é muito importante entender, né? Porque senão não vamos entender a graça nunca. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que morreu, por eles morreu e ressuscitou. Aí nós vamos para o versículo 16. Esse versículo aqui eu acho incrível, porque assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que agora tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Por que eu digo que esse versículo é incrível? Porque é muito tentador nós julgarmos as pessoas segundo a carne. E se nós conhecemos uma vez Cristo segundo a carne, quando estava nesse mundo em fraqueza, em dor, em total rejeição, agora nós já não o conhecemos mais desse modo. E para isso a gente vai lá para Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Mas agora, como que nós o vemos? Pregado numa cruz? Não, de jeito nenhum. Vemos, porém, coroado de glória e de honra. Nós olhamos para o Senhor Jesus coroado de glória e de honra. Nós o vemos como lá em Apocalipse capítulo 5, no versículo 6, e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Esse é o Jesus que nós contemplamos agora pela fé, no céu, não mais na cruz. Eu sempre lembro a história
aquele jovem que ouviu uma pregação, né? Então, quando ele ouviu que a cruz estava vazia, que Jesus morreu, que ele ressuscitou, que o túmulo também estava vazio, ele correu para casa, porque ele lembrou que a mãe dele tinha na parede da sala um crucifixo, uma miniatura de um crucificado, né? Ele correu lá, pegou o crucifixo, arrancou o homenzinho que estava pregado no crucifixo, jogou fora, pôs de volta a cruz na parede. Quando a mãe chegou, falou assim: que é isso, meu filho? Cadê o Jesus que estava aqui? Ela falou assim: mãe, ressuscitou. Não está mais na cruz, ressuscitou. Então, nós não olhamos mais para Jesus na sua fraqueza, na sua agonia, na sua miséria, aqui como homem, sofrendo nas mãos dos homens. Nós o vemos ressuscitado em glória agora. E assim temos que olhar para as pessoas também, e olhar para as pessoas como não julgando-as pela carne. E aqui que entra um ponto importante, porque é interessante que essa semana houve toda uma polêmica aí por causa de um cantor gospel que disse que o hino Alvos Mais Que a Neve é racista, que não deveria ser cantado por cristãos porque é hino racista. O cara não conhece nada da Bíblia, vai saber até se conhece o seu próprio Senhor, né? Porque estão surgindo assim teorias as mais diversas para tentar anular a palavra de Deus. E tem um próprio versículo que fala que nós ficamos, acho que é um salmo, nós ficamos mais alvos que a neve. Vou achar aqui o salmo que é. Eu acho que é Salmo 51, versículo 7. Purifica-me com hisope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Eu acho que tem um microfone aberto aí, não tem, não? Que é o da irmã Olga. Tem um microfone aberto que está causando ruído. Agora desligou. Então, esse cantor gospel, que diz que é pastor também, reclamando do hino tão bonito, né? Alvos Mais Que a Neve, reclamando, dizendo que é um hino racista. É porque ele não consegue enxergar as pessoas além da visão horizontal aqui da Terra. Ele não consegue enxergar as pessoas a não ser pela diferenciação de cor de pele. Ele é racista. Ele é negro, mas ele é racista. Porque ele tem essa preocupação, mas nós sabemos que nenhum salvo vai ter uma pele de uma cor específica, porque seremos ressuscitados à semelhança do Senhor Jesus Cristo. E nós o vemos agora não mais como ele estava aqui na Terra. Ninguém vai se preocupar se ele era moreno, loiro, cabelo liso ou encaracolado. Nós o vemos glorioso. Tem umas coisas, tem um pessoal aí de mimimi, né? Que até hoje teve um que comentou sobre isso daí no Twitter. Ele falou que daqui a pouco vão proibir também passagens da Bíblia, como aquela que o Senhor Jesus fala, e toda árvore que não der fruto será arrancada, né? O machado já está posto. Eles vão dizer que o Senhor era contra a preservação da natureza. Então, a Bíblia não é ecologicamente correta, né? Ambientalmente correta. Isso é porque os homens são doidos. Eles não têm noção do enxergar as coisas além do plano rasteiro desse mundo. O plano rasteiro desse mundo. Estão querendo, inclusive, proibir uma série de palavras, por exemplo, denegrir,
Ah, não pode mais falar de negrir. Não pode. É uma palavra, não tem nada a ver com racismo. Não tem nada a ver com racismo. A gente não fala às vezes assim, puxa, vai chover, olha como o céu está escuro. Ah, não pode falar que o céu está escuro, você está sendo racista. Não, mas está escuro. O que nós vamos fazer? Mudar a noite, a cor da noite, a cor do dia? Então, as pessoas que se preocupam com isso realmente não conheceram um palmo acima dessa terra. Quais são as coisas celestiais com aquelas que nós devemos nos ocupar? É o que fala lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: portanto, se já ressuscitasses com Cristo, posicionalmente falando aqui, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Então, o lugar que o crente agora tem que se ocupar é com Cristo em glória. Vemos esse Senhor glorioso no céu agora. Então, assim como eu não posso fazer distinção e pensar no Senhor Jesus como um homem fraco, machucado, caído, é claro que ele passou por tudo isso, mas não está mais assim. Então, assim que daqui por diante, quando depois que conhecemos a verdade, depois que temos vida, depois que somos nova criação em Cristo, a ninguém conhecemos segundo a carne, ou pela cor de pele, ou seja lá o que for. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, quando ele estava aqui em fraqueza, né, em ruína, em sofrimento, contudo, agora já não o conhecemos desse modo, falou o capítulo 5, versículo 16 de 2 Coríntios. Assim que se alguém está em Cristo, nova criação é. A palavra, a versão correta aqui, não é nova criatura, é nova criação. Nova criação é, porque nova criatura é de uma pessoa só. A criação é muito mais ampla do que uma pessoa. Nova criação é: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E aqui, então, essa é a posição no versículo 17 de 2 Coríntios. Essa é a posição que o crente está agora. Antes da sua conversão, ele podia julgar e ser julgado, né? Julgar outros e ser julgado por padrões humanos. Mas agora tudo mudou. Tudo mudou. Então, é um absurdo um cristão reparar na cor de pele de outra pessoa, reparar no cabelo, na cor do cabelo, reparar na nacionalidade, nos aspectos físicos, porque é outra criação. Nova criação é. Os métodos antigos de julgar pessoas, que são os métodos usados pela humanidade até hoje, não valem para o cristão. Já passaram. Tudo se tornou novo, inclusive a maneira como nós analisamos as pessoas. Nós analisamos as pessoas hoje se ela crê no Senhor Jesus ou se ela não crê no Senhor Jesus. Ficou até muito mais fácil, né? Teve até na época da abolição, na época da guerra da secessão nos Estados Unidos, né? Na guerra que houve, aquela guerra horrível, né? Porque o norte contra o sul contra o norte. Então, uns queriam libertar os escravos e o sul não queria libertar os escravos porque era uma mão de obra barata que eles tinham nas plantações no sul. Plantações de tabaco, plantações de algodão, era mão de obra barata. Então, o sul foi muito resistente. Estados sulistas, e houve aquela guerra, que morreu muita gente por causa disso. E o norte não, os negros eram recebidos no norte, inclusive fugiam do sul para o norte, tinham uma vida mais tranquila no norte. E tinha um político, eu não lembro quem era exatamente o nome agora, mas que ele discutiu uma vez porque ele era abolicionista, né? Ele era um político abolicionista, ele queria que fosse abolido
os escravos fossem abolidos, e ele, então, discutiu com outro lá, um outro político, e ele falou o seguinte, falou assim, olha, o outro que não queria abolir a escravatura, ele falou assim, ó, se o problema é só a cor de pele, então, se nós vamos distinguir as pessoas pela cor de pele, eu posso colocar uma argola no seu pescoço. Porque se você comparar a minha pele com a sua, você é mais moreno que eu. Eu sou mais branco que você. Então, se é a cor de pele que é o padrão para se julgar, eu posso pôr argola no seu pescoço e você vai ser meu escravo. Você vai ter que ser meu escravo, porque a sua pele é mais escura que a minha. Não é? Então, é interessante isso, porque os Estados Unidos, a resistência lá foi muito grande. Inclusive, eu me lembro, um tio meu, que era engenheiro agrônomo, ele viajou a trabalho para a Flórida, isso nos anos 60. E ele voltou, assim, indignado, sabe? Porque aqui no Brasil, ainda que tenha no Brasil, tem sim, né? Existe racismo. No meu tempo de garoto, por exemplo, o clube aqui em Limeira não permitia negros, só branco. O clube de piscina, quadra, essas coisas, para ser sócio tinha que ser branco, não podia ser negro. Ninguém falava isso, mas na hora que alguém fosse tentar se filiar, era rejeitada o pedido de filiação ao clube. E é claro que tudo isso era feito na surdina, né? Mas eu, por exemplo, eu tive uma babá, eu era pequenininho, comecei a aprender a andar com essa babá, que era negra, a Valdeair, e ela me levava escondido da minha mãe, depois que eu aprendi a andar, e eu tinha perto de casa, tinha um lugar lá, chamava Clube dos Pretos, Clube dos Pretos, que era perto de casa. E a Valdeair me levava escondido da minha mãe, porque eles tinham matinê lá de dança, né? Então, eu, pequenininho, eu aprendi a andar e logo em seguida aprendi a sambar também. A dar os passinhos assim, ó. Aprendi a sambar com ela. Então, minha mãe conta que era engraçado, contava, né? Minha mãe não está mais entre nós, mas ela contava que era engraçadíssimo como é que eu me comportava. Porque para uma criança não tem diferença, não tem, né? Eu tinha colegas na escola que eram negros, né? Tinha japonês também. Então, é claro que essas coisas são muito acirradas e hoje existe muito racismo também no Brasil, mas não como era nos Estados Unidos. O meu tio ficou indignado, porque ele viu que quando ele caminhava numa calçada na Flórida e vinha na outra direção, vinha alguma pessoa negra, o negro descia da calçada e andava na rua, porque não podia cruzar com o branco na calçada. E quando chegava no banheiro, tinha o banheiro para brancos e banheiro para negros. Quando entrava no ônibus, tinha um lugar para os brancos e lugar para os negros. Restaurante só para branco, restaurante só para negros. Era tudo discriminado. Era uma coisa forte. Isso aí houve. Eu estudei. A discriminação americana foi proibida em 1970 ou 69. Acho que foi em 69 é que foi por lei, né? Porque até então não se misturava nas escolas, não podia mesmo, tal. Mas eu estudei numa escola católica lá em 72, quando eu fui morar lá por 6 meses, e fiz colegial nessa escola católica, 6 meses de colegial, e essa escola era católica, era uma escola paga, mas só tinha brancos, não tinha nenhum negro na escola. Era uma coisa, para mim, eu achava estranho, o que é isso, né? Você andava na rua e tinha muitos negros na rua. Mas, ao mesmo tempo, eles eram também bastante bravos com os brancos. Eu me lembro até que havia perto de casa, onde eu morava, tinham 3 cemitérios. Era um cemitério grande, mas dividido em 3 partes. Uma parte separada uma da outra, né? Uma parte era para brancos, a outra parte era para judeus, que não podia enterrar junto com gentios, né? E a outra parte era só para negros. Eles não podiam ser enterrados no mesmo cemitério que enterravam os brancos. Então, os americanos,
Eles eram bastante racistas, até hoje tem um resquício muito grande disso, mas quando você vai, por exemplo, para o Canadá, você já não encontra isso. Por quê? Porque no Canadá, a abolição da escravatura aconteceu na Inglaterra muito tempo antes, muitos anos antes, porque havia o mercado escravagista, né? Mas os ingleses acabaram banindo esse tráfico de escravos, e até um dos comandantes de navios escravos que traziam os escravos da África, ele se converteu num naufrágio, ele passou por um naufrágio, ele se converteu a Cristo, e ele compôs, então, aquela música, Graça Sublime. No meio do mar, ele compôs essa música Graça Sublime, que hoje é cantado em muitas línguas, em vários idiomas. Oh, graça sublime, que canção a tão doce paz achei, perdido, infeliz, me deste salvação. Já vejo ante céu andei. Esse hino cantado era cantado até nas igrejas racistas dos Estados Unidos. E pouca gente se dava conta que ele tinha sido composto por um homem que foi um traficante de escravo, se converteu e se tornou um batalhador pela proibição da escravidão na Inglaterra. Então, você não encontra, por exemplo, esse nível de racismo que havia nos Estados Unidos, você não encontra na Inglaterra e você não encontra no Canadá, porque o Canadá foi colonizado pelos ingleses, mas não... E trouxe do Canadá o não racismo, né, que nos Estados Unidos era preponderante, era bastante forte. Mas isso só para a gente lembrar que aquele sujeito que falou que alvos mais que a neve... Coitado, é muito fora. O cara ainda fala que é cantor evangélico, perdeu muito público aí com isso, porque isso é falta de entendimento, de sabedoria. Então, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. É uma coisa horrenda um cristão fazer discriminação, seja lá que tipo é. A ninguém conhecemos segundo a carne. E se alguém está em Cristo, nova criação é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E o versículo 18 deixa bem claro de onde veio isso. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Veja aqui que não é que Deus, que nós nos reconciliamos com Deus. Nenhum ser humano pode se reconciliar com Deus, porque ele é inimigo de Deus. Deus nos reconciliou. Porque a parte ofendida é que tem que perdoar. E foi Deus quem tinha sido ofendido pelo pecado que tomou a iniciativa do perdão e de nos reconciliar consigo mesmo. Através de quem? Por Jesus Cristo. E nos deu, a nós, agora cristãos, o ministério da reconciliação. O evangelho que nós pregamos é um ministério da reconciliação. Deixando claro para as pessoas, falando assim, esse pavor que você tem de se encontrar com Deus no dia, não precisa ter esse medo. Porque quando Cristo morreu, ele substituiu o pecador na cruz. Se você crê em Jesus, você recebe o perdão de todos os seus pecados. Deus irá reconciliar você com ele. Aí Deus não terá mais nada de que acusar você. Porque o pavor é justamente esse. Na morte tem que se encontrar com o juiz, não é? E ser acusado dos seus crimes, dos seus pecados, das suas faltas. Mas não, Deus decidiu reconciliar o ser humano consigo mesmo. Isso vale para os que creem em Jesus Cristo, né? E nos deu o ministério da reconciliação. Essa é a mensagem que o cristão leva. E o versículo 19, 2 Coríntios 5, 19, ele explica isso com mais detalhes. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo,
não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Olha que coisa fantástica. A que ponto Deus chegou para salvar o seu ser humano. Ele não exige nada do homem, a não ser que creia. Só isso que ele exige. Ele não exige nenhum sacrifício. O sacrifício que precisava fazer foi feito lá na cruz do Calvário. De sorte, no versículo 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, por meio de nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, aqui, na realidade, ele está dizendo isso, nós não falamos isso, nós não vamos falar para crentes se reconciliarem com Deus. Essa é a mensagem da reconciliação que nós recebemos para poder levar ao mundo essa mensagem de reconciliação, levar aos homens a mensagem de reconciliação, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E colocou em nós a palavra de reconciliação. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ele não está dizendo isso para os coríntios, hein? Mais uma vez, lembrando aqui. Está dizendo que esta é a mensagem que os coríntios também, já reconciliados, tinham para levar às outras pessoas, aos incrédulos. E ele fecha tudo isso com o versículo 21, aquele que não conheceu o pecado. Aquele que não conheceu o pecado. Porque o Senhor Jesus realmente não tinha pecado, nunca pecou, jamais seria capaz de pecar. Não é? Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, diz assim, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca achou engano. Em 1 João 3, versículo 5, diz assim, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Ainda que os nossos pecados tenham sido lançados sobre ele na cruz, não ficou nenhum pecado nele. Porque se ficasse, ele não poderia subir ao céu, né? Não poderia ser um salvador. E tem um outro versículo em Hebreus, eu acho que é Hebreus, se não me engano, Hebreus 4, vamos ver. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. E pode, sim, ter compaixão das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Isso aqui é importante entender, que não quer dizer que ele não pecou. Não é isso. O versículo está dizendo que ele foi tentado em tudo, mas extra pecado. Pecado à parte. Inclusive o Darby, eu acho que menciona esse versículo, ele fala assim, mas tentado em todas as coisas, a maneira que somos tentados, à parte o pecado. Ou seja, nós somos tentados, mas somos tentados em pecado e com pecado. Mas ele foi tentado sem pecado e à parte o pecado, totalmente separado do pecado. Então, aqui, voltando no nosso final, lá no versículo 21, de 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Na cruz ele foi feito pecado e recebeu o juízo. Agora, um ponto importante. Todo ser humano que não creu em Jesus, ele receberá o juízo de Deus, toda a força, todo o teor do juízo de Deus, depois da morte. O Senhor Jesus foi feito pecado por nós na cruz e recebeu a fúria do juízo de Deus vivo, em vida. Em vida. Pensa assim, quando
Um pecador que não crê em Jesus, no Senhor Jesus, vai ser lançado no lago de fogo, depois da morte. O Senhor recebeu esse fogo vivo naquela cruz. Nós nunca vamos conseguir imaginar o tanto que ele sofreu ali, o juízo de Deus. Não foi prego na mão, prego nos pés. Não é isso que realmente doeu nele. É ele sendo totalmente puro, sem pecado, receber sobre si os nossos pecados e ser feito pecado por nós. Uma figura assim muito ruim, né, do que seria isso. É como você que é criado num lar, né, tudo certo, tudo arrumadinho, tudo bem e tal. Daí um dia você é convidado por um amigo da escola, aí na casa dele, chega lá, é a maior confusão, todo mundo briga, todo mundo xinga, um xinga o outro, todo mundo se pega, o pai dá soco na cara da mãe, a filha sai para prostituir na rua. Então, aquela confusão, você está ali, você fala assim, meu... Eu lembrei agora de um colega de trabalho uma vez, ele era crente, né? E ele começou a gostar de uma menina lá que trabalhava também na empresa, até o dia que ele foi convidado para jantar na casa da moça, né? Ele veio para mim e falou, Mário, eu não fui criado assim na minha casa, não tinha daquilo. Parecia um banzé de gato brigando, parecia balaio de gato aquilo na mesa, todo mundo se xingando, falando palavrão. Ele tinha sido criado no lar cristão, para ele aquilo foi um horror, quer dizer, acabou toda a graça, né? Acabou toda a paixão pela menina, porque foi um horror, ficou horrorizado. Então, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Até aí, eu acho que já foi... Deu para explicar, né? Oh. Os irmãos tiverem alguma pergunta, acho que ainda dá tempo de responder, né, Mário? Sim, sim. É o mesmo preço. Tá no pacote. Tem gente conversando na rua aqui à noite, não sei se pega, o som Chega não. não pega, né? Acho que o microfone aqui tem filtro. Marcela, pode ficar à vontade, irmão. Irmão Mário, a minha mãe, ela é bipolar. Ela era muito católica, né? Ela está com o problema, ela bipolar com 40 anos. Ela entrou no bipolar. Então, ela era católica demais, ela passava a noite, no dia que ela perdia o terço, ela rezava nos palitos de fósforo, que ali era cada alma que ela rezava. E com 40 anos, ela começou o bipolar, ela começou a ler a Bíblia, que eles não liam, né, antigamente, era tudo em latim, e ela se converteu, né, a Cristo. Aí ela pregava, assim, ela dizia tudo para a família, que Jesus salvava. E depois do bipolar dela, tem momentos que ela está maravilhosa, mas tem momentos que a gente diz, mamãe, está certo, quanto Cristo padeceu por nós, morreu pelos nossos pecados. Ela começa a gritar, não, ele não morreu, é mentira, que ele não morreu. Aí eu digo, tá, mamãe, tá bom, tá bom. Digamos assim, no caso dela, como ela é bipolar, no momentos que ela sai, ela diz que Cristo não morreu, é mentira, que tudo é mentira da Bíblia. Ela tem perdão, não tem, irmão Mário? Está sem áudio. Uma pessoa que não tem as suas faculdades mentais funcionando corretamente, eu entendo que é o pobre de espírito que o senhor fala lá no Novo Testamento, né? É uma pessoa que não tem capacidade de entender
E é que nem o meu filho, né? O meu filho Pedro, ele não entende nada. Para ele está tudo bom, está tudo bonito. Ele não entende nada, não escuta, ele não fala, não enxerga. Então, uma pessoa assim também, com problemas mentais, ela tem dificuldade de entender as coisas e aceitar as coisas. Então, nós precisamos pensar que o Senhor é misericordioso. Ele realmente sabe da dificuldade de cada um. Ele sabe da dificuldade de cada um e ele vai prover conforme a dificuldade de cada um. Ele vai dar o desconto, vamos dizer assim, né? Porque a pessoa faz a coisa, mas ela não é ela quando ela faz isso. Ela perde o controle de si, não é? Então, precisa, é que nem depressão, né? Teve um pastor lá que publicou no Twitter um negócio sobre depressão, falando que isso era falta de fé e não sei o quê, mas não é assim. Então, não pode chegar nesse teor, nesse limite, porque existem desequilíbrios químicos no nosso cérebro. Uma pessoa tem um desequilíbrio químico no cérebro. Então, a depressão pode ser sim, falta de fé, mas pode ser também um desequilíbrio químico. Eu me lembro minha mãe na faixa dos, acho que 50 anos, mais ou menos, logo depois quando passou como é que chama aquela fase que a mulher passa na meia-idade? Menopausa. A menopausa. Minha mãe passou a menopausa, e aí minha mãe começou a ficar esquisita, ficou assim, entrou numa depressão profunda, não queria sair do sofá, deitado o dia inteiro no sofá, emagreceu, começou a emagrecer, que você via os braços dela, assim, era uma pelanca pendurada, minha mãe sempre foi meio encorpada, né? E os braços, uma pelanca, e não havia meio de tirar ela daquele torpor, daquela tristeza, daquela depressão, e a gente achou que ela fosse morrer, né? Porque estava muito esquisito aquilo. E foi em vários médicos, até que um médico descobriu que ela tinha uma disfunção na glândula tiroide, e era, não sei se era excesso ou falta de iodo. Aí aplicou lá uns medicamentos, ela começou a tomar medicamentos à base de iodo, consertou o desequilíbrio que havia na sua glândula tiroide e voltou a ser a pessoa sempre ativa que ela sempre foi. Foi um passe de mágica, assim, de repente ela saiu daquele torpor, daquela depressão, daquela tristeza, começou a engordar de novo, sempre agitada de novo, ela sempre foi muito agitada, e foi um problema de glândula. Então nós temos no nosso corpo glândulas que realmente afetam o corpo do ser humano, afetam a mente, né, da pessoa, porque elas causam um desequilíbrio químico no organismo. Então, precisa sempre tomar muito cuidado para não carimbar está perdido porque a pessoa é depressiva, ou porque a pessoa é bipolar, ou porque... Não, espera aí, calma. O nosso corpo, nós lemos na outra vez, nós lemos os primeiros versículos desse capítulo 5, que nós estamos aqui num corpo ausentes do Senhor. Enquanto estamos aqui na Terra, nesse tabernáculo, que é essa barraca tão em frangalhos, né, tão fraca, tão fácil de rasgar, nós estamos ausentes do Senhor. Então é sempre bom enxergar com graça situações assim e pessoas nessa situação. Eu recebo muita mensagem de pessoas com problemas mentais. Recebo muita mensagem. Ou de parentes também, de pessoas com problemas mentais. Eu falo, olha, procura uma psicóloga, procura um psiquiatra, procura um médico, procura tratamento. Porque existem casos em que a pessoa consegue equilibrar com medicamentos. Minha mãe, por exemplo, foi isso. Então, você consegue, sim, fazer funcionar de novo, direitinho, o cérebro da pessoa com medicamentos. Ela para você ver, ela é diabética, muito alta o açúcar que ela tem, né? Ela não aceita nenhuma medicação, não tem quem faça ela tomar medicação.
Durante toda a vida dela, levamos ela para o médico, e quando chegou lá, ela teve foi preciso internar ela para tomar uma injeção, era os gritos mais horríveis do mundo, ela não aceita. Chegou em casa, ela jogou toda a medicação no mato. O médico pediu para a gente dar a medicação, pelo menos no suco, ela não bebe o suco. Para mim fazer o suco, eu tenho que beber o suco na frente dela, e o mesmo suco da jarra tem que botar para ela. Então, ela não toma medicação de jeito nenhum. Ela tem pressão altíssima, ela não deixa medir a pressão dela, aferir, que ela diz que eu estou acochando o braço dela para matar ela, grita. É muito triste. Tem momentos que ela diz assim, Sheila, eu estou esperando Jesus Cristo, a vinda dele, para subir com ele. Você está? Digo, estou, com certeza, nós vamos subir. Um pouco ela começa a dizer, é mentira que Jesus não morreu, que ele ressuscitou, não, ele está feito uma carniça debaixo do chão. Aí eu digo, ô mamãe, mas aí eu tenho que acalmar, que eu sei que ali não é certo ela dizer aquilo, né? E muitas pessoas já chegaram para mim, Sheila, tu tem certeza que a tua mãe vai para o céu? Eu digo, tenho, porque ela não está agindo no normal dela. Tem momento que ela tá beleza, mas ela não aceita nada por nada na vida, tomar remédio, nada. É uma tristeza, né? Só Jesus Cristo. Eu ainda vou perguntar ao irmão Mário se uma pessoa, ou qualquer uma pessoa que entenda, se uma pessoa dessa forma o Senhor perdoa, porque é triste, momentos que ela diz que certas coisas da Bíblia é mentira, que foi mentira e tudo. Mas tem momento que ela diz, eu estou esperando Jesus e a minha família tem que aceitar ele. Se não aceitar, vão tudo ir para o inferno. Aí... Tem que orar por essa situação, porque isso acontece mesmo. Eu me lembro, logo quando eu comecei a congregar, tinha uma cidade aqui perto, tem uma assembleia lá, e nessa assembleia tinha uma irmã, uma jovem que congregava também, e ela tinha problemas psiquiátricos, sabe? Assim, ela vivia normal, tinha certeza, tinha emprego, trabalhava tal, mas dava uns revertérios de vez em quando que assustava. Teve uma vez até que ela tirou a roupa na reunião. No meio da reunião, todo mundo ajoelhado orando, né? Na reunião de oração. Aí alguém olhou para trás e ela estava tirando a roupa. E ela tinha esses negócios de desequilíbrio. Depois eu nem sei o que aconteceu mais, porque eu acho que ela parou de reunir também, ou a família acabou internando em algum lugar. Porque existe esses desequilíbrios mentais. Tem um livro muito bom que você pode baixar do Acervo Digital Cristão, chama-se Doenças Mentais. Deixa eu ver aqui na... Michel até colocou no grupo, irmão Mário, esse livro mesmo. Colocou? Colocou. É do Bill Pro. Isso. Inclusive, eu vi quando eu li esse livro e mandei até para minha irmã, né? Para ela ver como era o problema da minha mãe, tudinho. Porque tem pessoas que acham que é um problema espiritual. Se você for nessas igrejas pentecostais, é capaz deles elas diziam que era. Aí mandei para minha irmã, para ela ver, ela leu tudinho. Aí ela agora entende que a minha mãe, na realidade, é doente, né? Eu já falei com o psicólogo também. O psicólogo, é uma doença, só que ela pediu para a gente ter cuidado. Que nunca, quando ela tivesse atacada, não era para dormir. Ela já tentou me matar 2 vezes já, né? Eu tive que me trancar dentro de um quarto e ela querendo arrebentar a porta com um facão e tudo, que ela achava que... É assim, mas ela não aceita remédio de jeito nenhum. A única solução é orar mesmo para o Senhor ter misericórdia, né? Tem dia que ela está maravilhosa, mas tem dia que só Jesus, ela arranca meu pai, que já morreu não sei quantos anos, arranca todo mundo, e joga para fora e bate. Mas é assim, né? Deus é quem dá o controle, né, da vida e tudo. Vai acabar todo o sofrimento logo, logo. Viu? É verdade. Oração. É verdade. Tem momentos que ela diz assim, eu vou sair desse mundo ruim, que esse mundo não presta, esse mundo é do diabo, tomara que Jesus já venha para me subir com ele. É um momento, né? A doença falando. Sempre quando acontece isso, pensa assim, não é minha mãe, é a doença que está falando. Eu digo, não é minha mãe, não é minha mãe, de jeito nenhum. Bom, tem outra dúvida
aqui nessa... Deixa eu só olhar aqui na listinha, parece que não tem nenhuma aqui mais. Mas alguém dúvida? Quer saber se pode pôr uva passa na maionese e no arroz no final do ano? Brincadeira. Você quer perguntar, Danilo? Sim, o irmão Mário falou aí a questão de doenças mentais aí, para procurar psiquiatra e psicólogo. Aí eu gostaria de que o irmão falasse sobre essa questão de psicólogo também pode ajudar nessa questão Sim, também? sim, sem dúvida, porque eles estudam a mente, né, da pessoa. Eles estudam a mente. E a mente é cheia dos truques, né? Nós todos usamos de psicologia. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas o cristão não pode procurar um psicólogo. Tem psicólogos cristãos. Tem uma irmã que é psicóloga, ela mora lá em Goiás, a Lisa com 2 Zs, Lisa Pacelli. Deixa eu anotar aqui, quem precisar de uma psicóloga, ó, Lisa Pacelli. Ela mora em Goiás, no interior de Goiás, mas ela faz atendimento também remotamente, né, por WhatsApp. Porque todos nós usamos de psicologia o tempo todo. Você vai tratar com seu filhinho, você tem que usar de psicologia para ele aceitar comer a comida lá que você fez, fazer ele engolir o quiabo, a comida que ele não gosta, a, a verdura. Você tem que usar umas historinhas, fazer todo. Você está usando psicologia. Nós usamos o tempo todo de psicologia. Então, o psicólogo ele vai descobrir onde estão os gatilhos que impedem a pessoa de levar uma vida normal para começar a trabalhar nesses gatilhos, então, para suprimir esses ataques, essas coisas. E o psiquiatra também, quando é um caso mais grave, né? Porque o psiquiatra já vai trabalhar com medicamentos, e às vezes medicamentos fortes, faixa preta e tal. Mas é triste, é muito triste. Eu me lembro, quando eu morei em Goiás, tinha um rapaz lá, ele tentou matar o pai dele. Na época eu tinha 24 anos de idade, era tonto, era recém-convertido, né? E aí ele tentou matar o pai dele e tal. Aí ele foi preso lá na cidadezinha de Alto Paraíso, uma cadeiazinha lá, uma cela ou 2 celas. Aí eu fui na cadeia visitar ele, pregar o evangelho para ele. Tá. E eu, muito, né, ingênuo como eu era naquele tempo, convidei ele para ir passar o fim de semana em casa. A gente estava morando num sítio nessa época, e ainda não tinha dado tempo de colocar portas no sítio, era só cortina entre os cômodos, né? Então tinha um quartinho de ferramenta, pus um colchão lá no chão para ele, e ele foi passar a dormir lá, foi na sexta-feira, para ficar o sábado e domingo conosco, em imersão de Bíblia, né, de Evangelho. Mas no sábado ele já não aguentou mais, ele queria ir embora, né? Ele não quis ficar mais tempo lá, estava muito pesada. E depois que ele foi embora, que eu fui arrumar o quartinho lá, daí que eu olhei e falei assim, meu, que loucura que eu fiz, porque o colchão que eu coloquei no chão para ele dormir ficava do lado de uma parede onde ficava pendurado o meu facão. Eu tinha um facão de mato que era 1 metro ou mais de facão enorme, mateiro, né? Aqueles facões de mateiro, você abrir picada na mata, ficava pendurado em cima da parede, bem embaixo, bem em cima de onde ele estava dormindo. Eu pensei, imagina esse cara à noite acorda, vê esse facão e tem alguma ideia. Não ia nem ter porta para barrá-lo de entrar no meu quarto e matar a mim, matar a minha esposa, né? Porque totalmente insano, sabe? A gente era muito ingênuo. E aí ele acabou indo embora para Brasília, a família pegou e internou no hospital em Brasília, no hospital psiquiátrico de Brasília, como é que chama esses hospitais psiquiátricos? Tem um nome, né? Manicômio? No manicômio, em Brasília. E eu fui a Brasília uma vez e fui visitá-lo nesse lugar. Rapaz, você não acredita, você entra no lugar e fala assim, o que é isso?
é desesperador, aquela gente gritando, berrando, arrancando roupa. E quando eu entrei assim, já veio uma mulher e pulou nas minhas costas, me pegou pelo pescoço e começou a gritar: eu não sou louca, me tira daqui e tal. Aí vieram 2 enfermeiros lá e cataram a mulher e tiraram dela de cima de mim. E você vê, às vezes, pessoas jovens, meninas jovens, tinha uma menina lá bonita, sabe, novinha, e ela fala assim: moço, eu não sou louca, minha família que não gosta de mim, que me internou aqui, eu preciso sair daqui e tal. Você percebia que realmente tinha problemas psíquicos, psiquiátricos, né? Então é triste, realmente, a doença mental é triste, porque a pessoa está ali e, ao mesmo tempo, não é ela, né? Não é ela. Então, a oração, não tem jeito, né? Oração e isso, né? Tem Irmão um irmão Mário, aqui. não, termine. Você ia falar mais alguma coisa, Danilo? Eu ia falar a respeito do psicólogo, como você falou. No caso de um crente, procurar um psicólogo que não seja crente, porque o psicólogo que não é crente, pelo menos assim, eu já não passei por um psicólogo, mas tinha uma pessoa que eu conhecia, e os psicólogos sempre falam no eu, né? Sempre eu, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, aí depois vai ver os outros. E é tudo contrário à palavra de Deus, né? E à Bíblia. Não seria ruim para um cristão procurar um psicólogo que não seja crente? Essa é a minha pergunta. Se for crente é melhor, não é? Se for crente é melhor. Agora, um profissional bom, ele conhecendo psicologia, o funcionamento do cérebro, o problema é que tem aqueles que não são bons profissionais, estão envolvidos com espiritismo, com regressão, um monte de coisa, que é encarnação, essas coisas. Aí tem que tomar cuidado, precisa ver realmente um que seja um bom. Eu me lembro até que, nessa época da minha mãe, que ela teve esse problema, tinha um médico aqui em Mineiro, não tinha psicólogo, psiquiatra em Mineiro, nada. Tem um médico, um clínico geral, ele foi em São Paulo, fez um curso de psiquiatria, aí ele se formou também em psiquiatra, né? Aí ele, no consultório dele, ele começou a atender como psiquiatra. E minha mãe foi. Ela contou que deitou no divã, né? Ele do lado, daí falou: dona Ruth, agora a senhora vai pensar, sei lá, numa neve que está caindo. Assim. A minha mãe teve um acesso de riso. Ela teve um acesso de riso que ela não conseguia parar o riso daí, né? Ela gargalhava, porque ela conhecia o psiquiatra desde criança. Eles fizeram primário juntos, né? De tempo de criança, tá? Então ela teve acesso de riso, porque aquela conversa toda, ela não era o tipo de pessoa que você conseguia enrolar com conversa, né? Então, eu lembro que ela voltou Mas é decepcionada. verdade. Eu tenho um neto que ele estava estudando psicologia, já estava no 3º período, já para terminar. Aí eu chego lá, quando eu chego na porta do quarto dele, tinha a Ganesha. Aí eu levantei e digo: meu filho, que eu estou desconhecendo você. Aí ele falou: O que é Ganesha? Ganesha é um elefante mulher. Ganesha. Acho que é aquele ídolo indiano. Isso, na porta do quarto dele. Aí eu olhei para ele: filho, o que está acontecendo? Porque você nasceu conhecendo a palavra de Deus, o Evangelho. Aí ele disse: vó, que é isso, vó? Jesus Cristo é mulher, Jesus Cristo é gay, Jesus Cristo... Aí eu disse assim: meu filho, esses teus estudos, o que foi que botaram no seu cérebro lá na universidade? Ele: vó, mas nós, psicólogos, a gente tem que se afundar nos estudos disso, daquilo outro. Digo: não, meu filho, isso é coisa do diabo. Eu falei para ele assim, né? Meu filho, porque eu disse para ele: Cuidado. isso não é estudo para psicologia, não, isso é estudo para botar uma pessoa no inferno. Tem que tomar cuidado Aí ele... também, se é um bom profissional, né? Agora, alguém perguntou aqui sobre sofrer no casamento. Uma mulher que é espancada
e sofre no casamento, se ela deve passar tribulação e tal. Bom, quando a coisa chega no ponto de espancamento, de agressão física, já é caso de polícia, já passou do caso de psicólogo, qualquer coisa, é caso de polícia, né? E tem muitas mulheres que às vezes têm medo de se opor e ser maltratada, mas para isso hoje existe até a delegacia da mulher, né? Então é importante ter, se você está sofrendo ameaças dentro de um casamento, é melhor pular fora. Tem que procure a polícia, procure um atendimento social para não, porque às vezes tem muito caso que o cara vai até matar a mulher, né? Bom, mas é isso. Irmãos, eu não sei, acho que o que eu recebi era até aqui só. O meu cachê foi só até aqui. Já Tá bom, irmão Mário. 9h23. Obrigado aí pela compreensão. Agradeço. Agora eu estou tranquila sobre minha mãe, né, a esse respeito. Ótimo, ótimo. Tá, irmão, obrigado. Ah, não. Eu vou pedir a Adriana para tirar a gravação. E aí a gente dá graças e pode finalizar. Ok.